Bom dia, hoje nós temos o prazer aqui na nossa reunião de nefrologia do Hospital de Base São José do Rio Preto. Nós temos o prazer de trazer a doutora Glória Mendes. A doutora Glória, ela realizou graduação e bacharelado pela Faculdade de Ciências Biológicas de Araras. Depois ela fez mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto, a FAMEP. Doutora Glória é biomédica do Laboratório de Imunologia e Transplante, Ambitex, da FAMEP. E a doutora Glória tem uma extensa experiência como docente na área de fisiologia humana e com ênfase em fisiopatologia renal. Ela dá aula em 3 faculdades aqui em Rio Preto, aqui na FAMEP, na FACEBS e na Unip. E a doutora Glória vai nos dar o prazer hoje de falar sobre fisiologia renal. A doutora Glória, a palavra agora é sua. Muito obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que alguns já devem me conhecer de outros encontros, mas quem não me conhece, é um prazer estar aqui. E a doutora já me apresentou. Então, na realidade, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a taxa de filtração glomerular renal. A fisiologia renal é bastante extensa, então eu peguei um tópico bastante importante para vocês reverem, né, para que nós pudéssemos conversar aqui hoje. E futuramente, se a doutora precisar em outros momentos, a gente pode trazer outros tópicos da fisiologia renal. Então, nós vamos falar hoje sobre a taxa de filtração glomerular renal. Então, aqui é um pequeno roteiro da aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre o suprimento sanguíneo, a fração de filtração, a taxa de fluxo plasmático e, consequentemente, a taxa de filtração glomerular renal, a barreira de filtração que vocês já viram bem com o Dr. Eduardo semana passada, nós vamos só relembrar, a constituição do filtrado glomerular, os determinantes da taxa de filtração glomerular renal, os mecanismos de autorregulação, tanto da taxa como do fluxo sanguíneo renal, e outros fatores que causam modificações na circulação renal e, consequentemente, na taxa de filtração glomerular. E a avaliação da filtração glomerular. Muito bem. Então, nós sabemos que a taxa de filtração glomerular é uma fórmula, né, que avalia KF, que é o coeficiente de filtração do capilar glomerular, que nós vamos ver um pouquinho melhor mais para frente, e a pressão efetiva de filtração, que também nós vamos ver um pouquinho melhor à frente. Mas ela já é um dado bastante importante para acompanhar no caso de uma doença renal. Então, vocês sabem disso muito melhor do que eu, né? Avaliar não só a gravidade, como a progressão de uma doença renal pré-existente. É uma estimativa, né, é um componente essencial de avaliação dos pacientes com doença renal. Por quê? Porque a taxa de filtração glomerular renal total é a soma das taxas de filtração de todos os néfrons funcionantes, sendo que nós temos cerca de 1 milhão de néfrons em cada rim. Então, consequentemente, é um indicador da massa renal funcionante. Então, é a clínica de vocês, né? Para começar a entender a taxa de filtração glomerular, nós precisamos entender que, para que o nosso organismo tenha elevada taxa de filtração, nós temos que ter uma oferta de sangue bastante importante. No homem de 70 quilos, mais ou menos, o fluxo sanguíneo renal é em torno de 1.250 ml por minuto, o que é aproximadamente 25% do débito cardíaco, sendo que o peso total corporal dos rins é cerca de 0,5%. Então, nós podemos imaginar que o fluxo sanguíneo para os rins é extremamente alto. É muito alto comparado a outros órgãos, justamente para garantir a elevada taxa de filtração necessária para o nosso organismo, para manter a fisiologia renal. Então, o fluxo sanguíneo renal é bastante alto, cerca de 25%. Então, aqui é uma estimativa de 1.250 ml por minuto. Os autores, às vezes, variam um pouco, mas em torno disso, ok? Lembrando da aula do Eduardo,
semana passada, só para nós lembrarmos que esse suprimento sanguíneo, ele chega, então, até os néfrons através da artéria renal, da artéria segmentar, a interlobar, depois a arqueada, vocês se lembram que vocês viram semana passada, né? A interlobular, que é essa daqui, consequentemente, a arteríola aferente, e a arteríola aferente vai formar uma rede de capilares, chamados os capilares glomerulares. Depois eles coalescem, né? E formam a arteríola eferente, que depois vai formar uma segunda rede de capilares, que são os capilares peritubulares. E esses capilares peritubulares nos néfrons justamedulares são chamados de vasos aéreos. Depois o sistema venoso, ele vai através da interlobular até a segmentar, depois a interlobar, chegando até a veia renal. Então, consequentemente, é muito importante esse fluxo sendo alto para garantir a taxa de filtração glomerular renal. Muito bem. Então, aqui nós temos um esqueminha mostrando a arteríola aferente, trazendo todo esse sangue para cada néfron, né? Formando os capilares glomerulares, depois a eferente, formando, então, a segunda rede de capilares, que são os capilares peritubulares. Então, esse esqueminha aqui precisa ficar bem na nossa mente hoje, para nós entendermos, então, a taxa de filtração glomerular e os determinantes e assim por diante. Então, muito bem. O sangue vai chegando aqui, né? Vocês já viram, mas nós vamos rever rapidamente. Nós temos a barreira de filtração. Aí, desse sangue que chega aqui, 20% vai ser filtrado, que é a fração de filtração. Tá? Então, 20% do sangue que chega aqui. Muito bem. O que está chegando aqui? 1.250 ml, mais ou menos. Sendo que a metade disso é célula e a metade disso é plasma. Então, as células não serão filtradas. Tanto as células vermelhas, como as células brancas, paquitas, as células como todos não serão filtradas. Então, o que vai ser filtrado? Somente o plasma. Então, imaginando que desses 1.250, 625 ml são as células, 625 ml é o plasma. Então, 20% dos 625 ml de plasma que está passando aqui equivale a 125 ml por minuto. Tá certo? Então, a filtração glomerular é em torno de 125 ml por minuto e 180 litros, cerca de 180 litros por dia. Esse filtrado vai ser praticamente, vamos dizer aqui, 20% foi filtrado, 19% vai ser reabsorvido. Aqui, ó, 125 ml, 124 ml vai ser reabsorvido pelos capilares peritubulares. Aí alguém pergunta assim, né, principalmente na aula de graduação, mas por que vai ser filtrado se todas as vezes se vai ser reabsorvido? Né? Lógico que a reabsorção é importante, trazendo os elementos essenciais desse filtrado novamente para a circulação e cerca de 1% ou 1 ml por minuto vai ser excretado em direção, né, à bexiga urinária, vai ser excretado na forma de urina. O que vai ser excretado? O produto do metabolismo de determinadas substâncias que não são importantes no nosso organismo, etilina, ácido úrico, ureia, e vai ser reabsorvido os elementos importantes para o nosso organismo. Então, com esse processo, o organismo, então, vai filtrando efetivamente tudo que tem no sangue. Né? E tem uma porção que é secretada dos capilares peritubulares em direção aos túbulos renais. Então, o que vai ser excretado? Tudo que foi filtrado, menos o que foi reabsorvido, mais o que foi secretado. Então, esse alto fluxo sanguíneo renal tem duas funções importantes. Suprir o plasma para as altas intensidades de filtração, como eu já falei, né? Então, essa alta taxa de filtração tem que ser suprida. Por isso que nós temos um alto fluxo sanguíneo renal. E também, esse processo de reabsorção
de eletrólitos, de uma série de substâncias glicose, aminoácidos, demanda oxigênio. Então, o processo de reabsorção tem um alto consumo de oxigênio. Consequentemente, o rim tem que ter mesmo um alto fluxo sanguíneo renal, né? A fisiologia é perfeita nesse sentido, né? Muito bem. Aqui é um outro esqueminha para nós evidenciarmos um pouco mais da fração de filtração. Então, como nós falamos, chega aqui em torno de 1.250 ml de sangue. Mas, o que vai ser filtrado? Somente a porção plasmática. Então, cerca de 625 ml. 20% disso é, então, a taxa de filtração glomerular, em torno de 125 ml por minuto. 80% desse sangue que chegou aqui nos capilares glomerulares sai pela arteríola eferente em direção à circulação novamente. E desse filtrado, 19% volta para a circulação, pelas substâncias que são importantes, e as substâncias que não são importantes são eliminadas. Então, a fração de filtração é a fração do fluxo plasmático renal filtrado, né? Que é a filtração sobre o fluxo plasmático renal. Então, equivale a 0,2 ou 20% do plasma que flui pelos rins, ok? Só para vocês lembrarem todas essas coisas, tá? Então, esse esqueminha é bastante didático para mostrar justamente isso. Olha, arteríola aferente, capilares glomerulares abraçados pela cápsula de Bowman, depois eles coalescem novamente para uma arteríola eferente, depois os capilares peritubulares. Muito bem, como nós já falamos, chegamos com um fluxo sanguíneo bastante alto, somente a porção plasmática será filtrada, a porção de células continua na circulação, e somente 20% desse plasma que chega aqui, em torno de 125 ml. Então, a taxa de fluxo plasmático renal é cerca de 625 ml por minuto, a taxa de filtração glomerular 125 ml e a fração de filtração é 20%. Porque às vezes, né, a gente está lendo lá, fração de filtração, você já fala, meu Deus, o que é isso? Volta lá para o livro de fisiologia, né? Então, é bastante simples, eu queria que vocês lembrassem de todos esses aspectos. Muito bem. Sendo assim, eu tenho, então, como nós já falamos, uma taxa de filtração de 125 ml por minuto e 180 litros por dia. E desses 180 litros, 178,5 mais ou menos, é reabsorvido. Então, eu tenho uma alta taxa de reabsorção. E excretado, mais do que foi secretado, né? Em torno de 1,4 litros dia, né? Então, nós temos uma alta taxa de filtração, consequentemente, um alto fluxo sanguíneo sendo oferecido, e essa alta taxa de filtração, como nós já falamos, né? Principalmente a função, vamos dizer assim, primordial, mais básica, que todos nós lembramos do rim, é a remoção de produtos indesejáveis do organismo. E lembrando que o volume plasmático é cerca de 3 litros, porque nós temos o débito cardíaco em torno de 5 litros. 3 litros. Então, todo o plasma ele vai ser filtrado muitas e muitas vezes por dia. Então, essa é a justificativa da alta taxa de filtração. Eliminar o que não é importante, filtrar, trazer para a circulação o que é importante, e assim, vamos dizer, depurando o nosso sangue. Então, os rins fazem um controle rápido e preciso do volume e da composição dos líquidos corporais. Então, essa função fisiológica, ela sempre vai ser preservada. Então, o que a fisiologia faz? Ela sempre mantém um equilíbrio. Então, como se eu tivesse uma balancinha. A fisiologia, ela suporta essas pequenas alterações. Então, se eu tenho uma alteraçãozinha na minha balancinha, mecanismos fisiológicos trazem para o equilíbrio. Então, todo o tempo, isso vai acontecendo. Não só no rim, como em todos os sistemas orgânicos. Quando eu tenho uma alteração fisiologicamente compensar, aí eu tenho uma alteração patológica, né?
Então, aqui a gente tem ideia que a fisiologia, ela só explica o funcionamento normal, mas não, ela tem mecanismos de controle o tempo todo, né? Então, esse esqueminha dá para mostrar os processos que nós já falamos, de filtração. Isso. Os processos de filtração, né? Através, olha, aqui dá para ver bem o endotélio do capilar, o epitélio visceral da cápsula de Bowman e a membrana basal, que fica aqui no meio, formando a barreira de filtração. Então, nós temos a filtração, reabsorção e secreção. Tudo que foi secretado. Então, a barreira de filtração é muito importante em todo esse mecanismo. Então, vocês viram bem no Eduardo semana passada, mas eu só vou relembrar, tá? Então, nós temos o folheto externo parietal da cápsula de Bowman, que é o epitélio simples fragmentoso, e o folheto interno ou visceral. Esse epitélio vai se modificar, formando os podócitos. Prolongamentos secundários são os pedicelos. Então, é como se nós imaginássemos assim, uma bola de capotão vazia, né, que você enfia a sua mão. Então, a sua mão seria a rede de capilares e a bola de capotão, então, vai fazer duas camadas. Então, o folheto externo é o parietal e o folheto interno é o traçados. Eduardo, que já esclareceu bastante isso, eu não preciso ficar muito tempo. Muito bem. Então, aqui na microscopia eletrônica, dá para ver os podócitos, os prolongamentos primários e os secundários, que são os famosos, então, pedicelos. Então, a cápsula interna, o folheto interno da cápsula de Bowman, que está próximo aos capilares. E o prolongamento desses podócitos são os pedicelos. Muito bem. Que abraçam literalmente os capilares glomerulares. Então, aqui, olha, nós estamos vendo os capilares, o podócito aqui, os prolongamentos primários e secundários. Os secundários, então, estão abraçando os capilares glomerulares. Então, aqui eu tenho o folheto, né, vamos dizer assim, visceral da cápsula de Bowman, que são, então, os podócitos e os pedicelos. E entre os pedicelos existem espaços que são as fendas de filtração. Essa figura mostra também aqui o endotélio. E lembrando que o endotélio do capilar glomerular, ele é fenestrado. Ele apresenta fenestras, né, que permitem importante de filtração. A membrana basal aqui em branco e aqui os pedicelos e as suas fendas de filtração. Ok? Então, aqui uma microscopia eletrônica mostrando o endotélio, o capilar, as fenestras, a membrana basal e o podócito com os seus pedicelos. E os espaços entre os pedicelos são as fendas de filtração, onde vai sendo encaminhado o que é filtrado para o espaço urinário. O que nós temos que lembrar, que o Eduardo também destacou, que o endotélio capilar possui fenestrações e as proteínas das células endoteliais apresentam cargas negativas. A membrana basal possui colágeno e proteoglicanas, que também apresentam cargas negativas. E os podócitos também apresentam cargas negativas. Então, essa barreira de filtração, que é o endotélio, a membrana basal e as fenestrações, né, ou as fendas de filtração, vão formar, então, a barreira de filtração. Então, para que seja filtrado, essas substâncias dependem do tamanho, do peso molecular e da carga elétrica. Então, o que vai ser filtrado decorrente dessa membrana basal, né, toda essa barreira de filtração, apresentando cargas negativas? Substâncias de baixo peso molecular e que apresentam cargas positivas.
e o que não será filtrado. Então, são as moléculas de alto peso molecular ou aquelas que têm cargas negativas que serão repelidas pela barreira de filtração. Ou até mesmo moléculas de baixo peso molecular, como o cálcio, por exemplo, mas fica ligado a proteínas plasmáticas, então não consegue ser filtrado. Então, o que não será filtrado? As células e mais as moléculas de alto peso molecular com cargas positivas, especialmente as proteínas plasmáticas, né? E, consequentemente, desse processo, qual a composição do nosso filtrado glomerular? Tem várias, tem água, né, eletrólitos, glicose, aminoácidos e tem também os metabólitos, ureia, creatinina, ou metabólitos de fármacos ou substâncias estranhas, toxinas, de uma forma geral. Então, tudo que tem no plasma será filtrado, menos as células e menos as proteínas que têm alto peso molecular e também cargas negativas. Então, aqui no espaço urinário, eu tenho filtrado. A composição desse filtrado, inicialmente, é muito próximo à constituição do plasma. Tá? Depois, então, que esse filtrado começa a caminhar em direção às porções tubulares, é que ele vai sendo, então, transformado e, logicamente, a constituição vai se alterando. Mas logo que é filtrado, a constituição é muito semelhante à constituição plasmática. Importante lembrar essas coisas. Muito bem. Os determinantes da filtração glomerular renal. Então, nós temos o KF, que é o coeficiente de filtração, que é a permeabilidade do capilar, que nós já falamos que ele é fenestrado, altamente permeável, e a superfície de filtração, que é também significativa dos capilares glomerulares, né? E a outra variante é a pressão efetiva de filtração, que é o balanço entre as forças coloidosmóticas e hidrostáticas nos capilares glomerulares. Então, nós vamos entender essas duas situações da nossa forma. Muito bem. O KF, que é o coeficiente de filtração glomerular, ele tem uma capacidade de filtração, de permitir a passagem das substâncias bastante alto e muito maior que muitos outros capilares, tá? E o alto KF contribui para a rápida filtração do líquido que está chegando ali, do sangue que está chegando ali. Então, nunca podemos esquecer que o KF é a área de superfície com a permeabilidade dos capilares. A área de superfície é alta e a permeabilidade também. Agora, fisiologicamente, o KF permanece geralmente constante. Ele não se altera. Ele vai alterar-se em determinadas situações patológicas, não fisiológicas. Então, ele não é um mecanismo de controle fisiológico da taxa de filtração, porque ele permanece geralmente constante. Ele vai estar alterado em situações patológicas. E se eu tiver uma diminuição do KF, eu tenho uma diminuição da taxa de filtração. E se eu tiver um aumento do KF, eu tenho um aumento da taxa de filtração. Então, como eu coloquei aqui na hipertensão crônica, eu tenho um aumento da espessura do músculo liso dos vasos. Consequentemente, a permeabilidade fica comprometida. E na diabetes, eu tenho uma diminuição dos capilares glomerulares funcionantes. Então, também diminui o KF. Mas, fisiologicamente, ele não vai alterar nem determinar o controle da taxa de filtração. Tá? Então, nós temos também o que é a pressão efetiva de filtração? Elas são as forças hidrostáticas e coloidosmóticas atuando na membrana capilar glomerular. Muito bem. Nós temos aqui, lembrando daquele esqueminha, como eu falei para vocês, arteríola aferente, capilares glomerulares, abraçados pela cápsula de Bowman. Depois, a arteríola eferente, formando a segunda rede de capilares, que são os peritubulares. Então, nós temos forças aqui determinadas pela água e pelas proteínas dos capilares glomerulares. Então, nós temos aqui a pressão hidrostática do capilar glomerular, que é em torno de 55 a 60 milímetros de mercúrio, que favorece
a filtração do que estiver nos capilares glomerulares em direção à cápsula de Bowman. Tá certo? Então, é uma pressão bastante importante. E a outra pressão que favorece a passagem, né, do que está nos capilares glomerulares é a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman, a pressão exercida pelas proteínas da cápsula de Bowman. Só que eu não tenho proteínas na cápsula de Bowman, não filtra. Então, essa pressão, ela é zero. Então, a pressão que vai determinar especialmente a taxa de filtração glomerular é a pressão hidrostática no capilar glomerular, tá? Mas eu tenho aqui também forças que vão se opor à filtração, que é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, em torno de 15 milímetros de mercúrio, e a coloidosmótica do capilar glomerular, das proteínas exercidas pelo capilar glomerular, que é de 30, né? Mas, se você tirar, então, 55 e somar as que se opõem, que é 30 com 15, eu tenho aí uma pressão efetiva de filtração de 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, aqui no nosso esquema, 55 menos 15 menos 30. E essa pressão efetiva de filtração é determinada principalmente pela pressão hidrostática glomerular. Tá bom? Que é a PGC. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Tá? Então, a principal força que determina a taxa de filtração é a PGC, ou a pressão hidrostática do capilar glomerular. O KF, fisiologicamente, o KF é constante, né? E essa pressão, então, é que vai principalmente colaborar para essa filtração. E a pressão efetiva de filtração é de 10 milímetros de mercúrio. Muito bem. Sendo assim, nós temos que entender esse esquema, como nós já falamos, que eu tenho aqui arteríola aferente, capilares glomerulares, a filtração está acontecendo aqui. Aqui é a barreira de filtração. Depois, esses capilares coalescem e formam a arteríola eferente, que se juntam novamente e formando os capilares pertubulares. Muito bem. Sabendo já que a pressão hidrostática do capilar glomerular é a principal força que promove a filtração, se eu tiver um aumento da pressão hidrostática do capilar glomerular, eu tenho um aumento da taxa de filtração. Se eu tiver uma diminuição na pressão hidrostática glomerular, eu tenho uma diminuição na taxa de filtração. Lembrando que essa barreira de filtração, aqui onde ocorre a filtração, ela está interposta entre, então aqui os capilares glomerulares, né? Entre a arteríola aferente e a arteríola eferente. Então, nós temos aqui a interposição dessas três estruturas aqui, arteríolas e capilares e arteríola novamente. Consequentemente, essas três situações interrelacionam-se e lembrando que a PGC, ou a pressão hidrostática do capilar glomerular, ela vai refletir a pressão que está acontecendo lá na artéria renal. E a pressão arterial sistêmica também pode interferir na pressão da artéria renal. Então, se eu tiver uma alteração na pressão arterial sistêmica, eu posso ter uma alteração na pressão arterial renal, na pressão de perfusão da artéria renal. Consequentemente, a principal força de filtração também pode se alterar. E é aqui, ela principalmente, que vai promover a filtração. Então, essa pressão glomerular, pressão hidrostática do capilar glomerular, ela é consequência da pressão arterial sistêmica. Se eu tiver uma diminuição na pressão arterial sistêmica, o que vai acontecer? Diminui a pressão arterial renal e diminui a pressão hidrostática no capilar glomerular e diminui a taxa de filtração. Tá certo? Então, ela é um reflexo justamente por essa questão da inter-relação entre elas. Lembrando que
o fluxo sempre vai ser diretamente proporcional à diferença de pressão e inversamente proporcional a quê? A resistência. E como eu tenho arteríolas aqui, e tem músculo liso, que oferece, então, resistência ao fluxo sanguíneo. Então, modificações na resistência, tanto da arteríola aferente AA ou da arteríola eferente, os rins podem regular a pressão hidrostática no capilar molecular renal e, consequentemente, a taxa de filtração. Então, se eu tenho uma diminuição da pressão arterial, diminuição da pressão arterial renal, vai diminuir a pressão hidrostática no capilar glomerular, diminuir a taxa de filtração. De forma intrínseca, pode acontecer alterações na resistência dessas arteríolas para tentar trazer essa taxa de filtração para o normal. Como eu falei, fisiologicamente eu vim fazendo isso o tempo todo. Então, qual que é, por exemplo, uma situação que poderia colaborar no aumento da taxa de filtração, mesmo que a pressão estiver baixa? Eu posso ter uma diminuição na resistência da arteríola aferente. O que vai acontecer com essa arteríola? Vasodilatar. Chega mais sangue nos capilares glomerulares, aumenta a pressão hidrostática, que é a principal força que garante a filtração, e a filtração volta para o normal, não que eleva significativamente. Volta a balancinha para o equilíbrio. Então, mesmo que eu tenha alterações na pressão arterial sistêmica, que vai levar a uma diminuição da taxa de filtração, mecanismos intrínsecos renais vão mexer na resistência dessas arteríolas para tentar trazer essa taxa de filtração novamente para o normal. Tudo para que o alto fluxo, para que a alta taxa de filtração aconteça. Tá? Muito bem. Como eu falei para vocês, se eu tiver um aumento da pressão arterial, tende a elevar a pressão hidrostática e aumentar a taxa de filtração. Muito bem. Se eu pensar o seguinte, aumenta a taxa de filtração e a quantidade de reabsorção continua a mesma. 180 litros dia, 178 vai ser reabsorvido. Agora, se aumentar a taxa de filtração e manter a reabsorção normal, o que vai acontecer com a excreção urinária? Vai aumentar significativamente. Então, com isso, eu tenho uma depressão do volume sanguíneo do sistema fisiológico. Então, esses mecanismos intrínsecos renais ou autorregulatórios, que trabalham a partir da resistência das arteríolas aferentes e eferentes, mantêm a pressão hidrostática no capilar glomerular e também a taxa de filtração, mesmo que eu tenha alterações na pressão arterial. Olha que mecanismo maravilhoso. Então, olha aqui, ó. Em variações de pressão entre 80 e 170, olha, o fluxo vai aumentando, desculpa, a filtração vai aumentando e o fluxo também. Então, o fluxo sempre vai se autorregular junto com a taxa de filtração. Quando chega numa pressão de 80, qual que é a tendência normal? Se ela eleva a pressão arterial, vai elevar a pressão hidrostática no capilar, vai elevar a taxa de filtração. Se reabsorver igual, eu vou ter uma excreção urinária significativa. Então, chega nessa porção de 80 milímetros de mercúrio, esses mecanismos autorregulatórios trazem a taxa de filtração, o fluxo, para o normal, mesmo que a pressão vá aumentando. Então, a faixa de autorregulação fica em torno de 80 a 170 mililitros de mercúrio. Então, nessa faixa, a taxa de filtração e o fluxo fica normal para garantir as características fisiológicas renais. Tá? Para manter a taxa de filtração constante e o controle preciso da excreção dos solutos e água. Então, é um mecanismo extremamente importante para manter
essa situação em equilíbrio. Então, olha aquele esqueminha novamente, e aqui um outro esqueminha semelhante, igual a esse daqui, mostrando a arteríola aferente e os capilares glomerulares, arteríola eferente, tá? Então, como é que ele vai mexer na resistência? Se eu tiver uma diminuição na pressão, se eu tiver uma vasoconstrição na arteríola aferente, então aqui, olha, é um modelinho só para nós entendermos. Arteríola aferente, capilares glomerulares e eferente. Então, aqui é uma situação normal. Então, se eu tiver um aumento da resistência da arteríola aferente, o que vai acontecer? Tem uma constrição normal, um aumento da resistência, vou ter uma vasoconstrição, né? E, consequentemente, vai comprometer, né, a quantidade de sangue que chega aqui. Então, ou se eu tiver uma vasodilatação, também vai alterar o tanto que chega aqui na membrana de filtração. Mas essas duas resistências são fisiologicamente adaptáveis para regulação da pressão hidrostática no capilar glomerular, tá? Então, se eu tiver uma vasoconstrição na arteríola aferente, o que acontece com a pressão hidrostática? Diminui, a taxa de filtração também diminui e o fluxo também diminui. Se eu tiver uma vasodilatação na arteríola aferente, o que acontece? Chega mais sangue ali, aumenta a taxa de filtração, aumenta o fluxo também. Então, como eu falei para vocês, se eu tiver uma diminuição na pressão arterial sistêmica, eu vou ter uma diminuição na pressão que chega na artéria renal, consequentemente, uma diminuição na pressão hidrostática do capilar glomerular, uma diminuição na pressão efetiva de filtração e eu tenho uma diminuição na taxa de filtração. Muito bem, o que o rim vai fazer então? Ele vai fazer uma vasodilatação, mecanismos intrínsecos, na arteríola aferente para aumentar a quantidade de sangue que chega aqui, para aumentar a taxa de filtração. Então, mesmo que a pressão se altere através da vasodilatação, essa taxa de filtração vai ser regulada. E o inverso, se eu tiver uma diminuição, um aumento na pressão arterial sistêmica e um aumento, consequentemente, na pressão hidrostática no capilar e aumento da taxa de filtração, o que ele vai fazer? Um dos mecanismos, vasocontrair a arteríola aferente para diminuir o fluxo que chega aqui e, consequentemente, diminuir a taxa de filtração para o normal. Então, através das resistências da arteríola aferente, ele controla a taxa de filtração, mesmo que a pressão esteja alta ou baixa, né? E o outro mecanismo é através da arteríola eferente. A arteríola eferente, então, ela que nós temos aqui o esqueminha, tá? Mostrando o normal aqui, e a arteríola eferente. Muito bem. Se eu tiver uma diminuição na taxa de filtração, da pressão hidrostática do capilar glomerular por alteração de pressão arterial, né? Uma diminuição da pressão arterial, o que vai acontecer? Na arteríola eferente, vai ter uma vasoconstrição moderada na eferente. Então, imagine a quantidade de sangue que está chegando. Então, eu tenho uma vasoconstrição moderada na eferente. O que vai acontecer? Imaginem vocês. O que acontece com o fluxo? Diminui, porque eu fiz uma vasoconstrição moderada aqui. Aumenta a quantidade de sangue aqui. O que acontece com a taxa de filtração? A pressão hidrostática aumenta e a taxa de filtração aumenta. Certo? Então, o mecanismo da resistência eferente é através de uma vasoconstrição moderada em AE. Quem faz isso? Angiotensina 2. Ela tem uma predileção pela arteríola eferente, ela não atua na arteríola aferente, fazendo uma vasoconstrição moderada. Muito bem, mas se eu tiver uma vasoconstrição mais acentuada, aí esse fluxo pode cair muito
e, consequentemente, ocorreu uma diminuição na taxa de filtração. Então, fisiologicamente, a arteríola eferente vai sofrer uma vasoconstrição moderada. Então, se eu tiver uma diminuição da pressão arterial sistêmica, a perfusão da artéria renal também vai ficar comprometida, diminui a pressão hidrostática, que é a principal força que garante a pressão efetiva de filtração, consequentemente a taxa de filtração, que pode acontecer com mecanismos intrínsecos renais. Na arteríola aferente pode acontecer o quê? Uma vasodilatação, para chegar mais sangue ali, né? E na arteríola eferente? Uma vasoconstrição moderada. Tá certo? Então, assim, eu tenho ajustes na taxa de filtração, mesmo que a minha pressão esteja, no caso aqui, do exemplo, baixa. Tá? Hemorragia, um choque, uma perda de sangue significativa. Então, tudo isso que eu falei está aqui representado. Mecanismo de autorregulação. Ele permite uma regulação da taxa de filtração e do fluxo sanguíneo renal a despeito de alterações na pressão arterial diária. A nossa pressão arterial é sempre a mesma? Nem sempre, tem pequenas alterações. Então, como eu falei, pequenas alterações, esses mecanismos intrínsecos renais adaptam o organismo e mantêm a função fisiológica primordial do rim, tá? Então, ó, mantém a taxa de filtração e fluxo relativamente constantes, mesmo com alterações da PA durante atividades diárias da pessoa, tá certo? Ficou claro? E o fluxo sempre vai acompanhar a taxa de filtração. Muito bem. Então, esses mecanismos que eu falei para vocês, eu vou destrinchar um pouquinho aqui, mas explicando já fica mais fácil de entender. Então, esses mecanismos é o mecanismo de feedback túbulo-glomerular e um outro mecanismo chamado de miogênio. Então, o feedback túbulo-glomerular, ele vai, então, avaliar a concentração de cloreto de sódio lá no túbulo distal, então depende do aparelho justa-glomerular. Então, o que é o aparelho justa-glomerular? Ele fica, lá no túbulo distal, tem as células da mácula densa, que são células diferentes, especializadas, né? Que vai estar aqui próximas à arteríola aferente e à arteríola eferente. Aqui as células justaglomerulares e as células mesangiais. Então, o aparelho justaglomerular é formado pelas células da mácula densa, mais as células do aparelho justaglomerular aqui, próximo às arteríolas, e das células mesangiais. Muito bem. Então, o feedback túbulo-glomerular vai depender principalmente da disposição do aparelho justaglomerular. E ele vai fazer justamente por um mecanismo de feedback arteriolar na aferente e na eferente. Tá? Aí eu tenho o feedback túbulo-glomerular com vasoconstrição na arteríola aferente. Então, nós temos aqui 3 componentes do feedback túbulo-glomerular. Tá? E depois, finalmente, nós vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo miogênico. Tá bom. Então, aqui, ó, o mecanismo de feedback arteriolar na arteríola aferente. Então, se eu tiver uma diminuição na pressão arterial, consequentemente na pressão hidrostática do capilar glomerular e na taxa de filtração. Muito bem. O que acontece nessa situação de diminuição de pressão arterial? O fluxo ao longo dos túbulos fica lento. Então, aqui, ó, tem o túbulo proximal, a alça de Ehrenberg, descendente fina, ascendente fina, ascendente espessa, importante, né? Então, eu tenho a reabsorção de cerca de 65% das substâncias no túbulo proximal e na ascendente espessa eu tenho 25% da reabsorção de substâncias. Então, dos solutos, aqui eu tenho reabsorção de água, né? Então, aqui, quando ele chega aqui na mácula densa, qual é a situação do fluxo aqui dentro? Vai ter pequenas concentrações de cloreto de sódio, porque o fluxo está lento
e está reabsorvendo bastante, tanto no túbulo proximal, como especialmente aqui na ascendente espessa. Então, o aparelho justaglomerular fica aqui na porção inicial do túbulo distal, logo depois da ascendente espessa. Então, chega aqui, olha, a concentração de sódio está baixa, né? Então, a baixa concentração de sódio que é para que as coisas aconteçam. Então, nesta situação, a baixa concentração de cloreto de sódio é percebida pela mácula densa e, consequentemente, né, vai acontecer uma diminuição na resistência da arteríola aferente com vasodilatação na arteríola aferente, principalmente mediados por adenosina ou óxido nítrico local. Esse mecanismo de feedback túbulo glomerular já vai fazer uma vasodilatação na arteríola aferente. O que vai acontecer com a pressão hidrostática? Vai aumentar. Consequentemente, vai aumentar a taxa de filtração e também o fluxo. Então, esse é o primeiro mecanismo, tá? O segundo mecanismo, o mesmo sinal, a diminuição de cloreto de sódio na mácula densa, porque a pressão arterial a liberação de renina, tá certo? Então, o sinal é o mesmo. Aciona uma coisa ou aciona outra coisa. Então, vai diminuir a concentração de cloreto de sódio, vai fazer uma vasodilatação na arteríola aferente. Vai diminuir cloreto de sódio, o que vai acontecer? Liberar renina. Liberando renina na circulação, o né, é transformado em angiotensina 1. E uma outra enzima, que é a ECA, né? Enzima conversora da angiotensina transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, agora, na circulação, eu tenho a angiotensina 2. O que ela vai fazer? Como mecanismo sistêmico, ela vai fazer vasoconstrição. Mas ela vai fazer no CIS, que nós já vimos, ela tem predileção pela arteríola eferente, fazendo uma vasoconstrição moderada na arteríola eferente e, consequentemente, vai aumentar a pressão hidrostática, aumentar a taxa de filtração, mesmo que haja uma queda pequena no fluxo. Liberar aldosterona, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho como é que ela age, e também vai liberar o ADH. Todos esses mecanismos juntos, e especialmente esses mecanismos renais, vão fazer o que com a taxa, com a pressão hidrostática? Aumentar a taxa de filtração e normalizar também o fluxo, no sentido que a pH vai trazer isso para o normal. Então, o rim consegue filtrar, né, por mecanismos intrínsecos renais, mesmo que a pressão arterial esteja alterada. Então, eu tenho como feedback do glomerular a vasodilatação na arteríola aferente, por adenosina ou óxido nítrico local, e a vasoconstrição moderada na arteríola eferente, né? Que vai, então, com isso, normalizar a taxa de filtração. Certo? Muito bem. Só para lembrar o mecanismo da aldosterona. Onde que ele acontece? Lá no túbulo distal final, no túbulo coletor cortical. Então, o que ele vai fazer? Acionado pelo mecanismo do sistema renina-angiotensina aldosterona, né? Vai aumentar a reabsorção de sódio e também de água. Só para lembrar, aqui eu tenho um transportador que vai ativo, né? Que constantemente em ação, aqui na porção basal da célula, vai jogar sódio em direção ao sangue e trazer o potássio, né? Isso vai criar um gradiente de concentração, vai diminuir a concentração de sódio dentro da célula, vai criar um gradiente de concentração e por canais especiais, então,
o sódio entra e vai ser reabsorvido também. Então, aqui eu tenho um aumento da reabsorção de sódio, né? E por canais especiais, como aumenta o potássio aqui dentro, o potássio vai em direção ao lúpulo. Mas, enfim, o sistema renina-angiotensina-aldosterona também colabora, aumentando a reabsorção de sódio e água, se eu tiver uma alteração da pressão arterial sistêmica, tá? Mas os mecanismos intrínsecos renais ali, vocês já entenderam, através da resistência, tanto na arteríola aferente, como na arteríola eferente. Muito bem. Aí, como eu falei, né, aumenta o potássio aqui, e eles, então, são secretados lá no tubo. Tem que dirigir para cá, né? Isso. E o ADH, que também vai ser liberado a partir da presença da angiotensina 2, ele vai, então, abrir os canais de aquaporina lá em que porções? As porções finais. No tubo distal final e no coletor, tanto cortical como medular. E no ducto coletor. Então, na presença de ADH, abre os canais de aquaporinas e a água é reabsorvida. Então, sistemicamente, a presença da aldosterona e do ADH vai reabsorver tanto sódio como também água. E mecanismos intrínsecos renais vai fazer uma vasodilatação na arteríola aferente, uma vasoconstrição moderada em AE, se a pressão arterial sistêmica estiver diminuída, a taxa de filtração diminuída e a pressão hidrostática. Então, os mecanismos intrínsecos renais vão administrar a questão da taxa de filtração e esses outros mecanismos ativados pelo sistema renina-angiotensina também vão atuar, né? Então, aqui, olha, é uma associação desses dois mecanismos intrínsecos renais. Eu tenho uma diminuição na pressão arterial, consequentemente, na pressão arterial renal. Uma diminuição na pressão hidrostática glomerular, que é a principal pressão que garante a pressão efetiva de filtração. Diminui a taxa de filtração. Consequentemente, essa diminuição desse fluxo, né, e a intensa reabsorção, tanto no tubo proximal como na ascendente espessa, diminui a concentração de cloreto de sódio. Esse mecanismo, então, por feedback, vai fazer uma vasodilatação ou diminuir a resistência na arteríola aferente. Aumenta a pressão hidrostática, aumenta a taxa de filtração. E também vai aumentar a liberação de renina, que no fim, né, com a liberação de angiotensina 2, faz uma vasoconstrição moderada em AE e, com isso, aumenta a pressão hidrostática e a taxa de filtração e o fluxo. Então, esses dois mecanismos juntos vão, então, trazer o equilíbrio da taxa de filtração, mesmo que a pressão esteja alterada. Só que o sistema renina também vai liberar a aldosterona e a DH, tá? Então, esse é o feedback tubo glomerular. Opa! E o feedback tubo glomerular, na autorregulação, quando faz uma vasoconstrição em AA, tá? Então, nós vimos uma vasodilatação na AA e uma vasoconstrição moderada em AE, né? Aqui, nós temos uma situação diferente. Eu tenho um aumento da pressão arterial sistêmica, um aumento da pressão de perfusão lá na artéria renal, um aumento da pressão hidrostática no capilar e um aumento da taxa de filtração. O que vai acontecer nos rins? Os rins vão ter que se regular. Então, eu tenho um fluxo justamente o contrário do que estava acontecendo, eu tenho um fluxo aumentado, aumenta a carga de cloreto de sódio e ocorre a liberação de adenosina, que faz uma vasoconstrição na arteríola aferente, aumentando a resistência, diminuindo a pressão hidrostática no capilar glomerular, diminuindo a taxa de filtração para o normal, para o equilíbrio. Tá? Então, esse também é um mecanismo de feedback glomerular. Então, aqui, olha, diminuição, aumento da pressão e aumento da taxa de filtração. Muito bem.
chega mais cloreto de sódio aqui na mácula densa, consequentemente, essas células vão liberar adenosina, que vai fazer uma vasoconstrição na arteríola aferente para diminuir a pressão hidrostática capilar. Então, mesmo que a pressão arterial diminua ou aumente, esses mecanismos de feedback glomerular intrínsecos renais, que mexem na resistência da arteríola aferente ou eferente, vão trazer a taxa de filtração para o equilíbrio, ó, descompensou, traz para o equilíbrio para que a fisiologia seja mantida. Certo? Muito bem. E o mecanismo miogênico? O mecanismo miogênico, ele é um pouco contestado, mas eu achei melhor falar um pouquinho para vocês também. Então, os vasos sanguíneos, eles têm um músculo liso. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento da pressão arterial renal, eu tenho uma tensão aumentada na parede do vaso. A arteríola aferente tem músculo liso, ela estica. Conforme ela estica, eu tenho imediatamente um reflexo que vai fazer a contração reflexa, tá? Então, do músculo liso vascular. Esse também é um mecanismo que acontece para adaptar alterações da pressão arterial, mantendo a taxa de filtração e o fluxo também. É mediado pela abertura dos canais de cálcio sensíveis ao estiramento, e assim que acontece um aumento da pressão, ele estira, esse mecanismo reflexo faz a contração reflexa ou imediata, tá? E esse mecanismo é principalmente importante na proteção do rim, na lesão induzida por hipertensão, fisiologicamente, tá? Então, esse feedback glomerular, ele é mediado pela alteração das resistências da arteríola aferente, vasoconstrição, vasodilatação, e na arteríola eferente, que é uma vasoconstrição moderada, e o mecanismo miogênico. Então, esses dois mecanismos fazem a regulação da taxa de filtração e do fluxo na regulação diária da hemodinâmica renal em indivíduos normais, tá? A fisiologia. Mas eu posso ter outras alterações, tá? Até mesmo dentro da fisiologia, o exercício moderado pode, né, causar diminuição na taxa de filtração. Então, eu tenho um mecanismo miogênico e o túbulo glomerular tentando compensar, né? Do exercício moderado para o exercício intenso. E outros mecanismos. Daí aqui eu tenho já situações patológicas, tá? E outros fatores que podem alterar ou modificar a circulação renal, tá? Nós vamos ver um pouquinho desses mecanismos. Muito bem. Fazendo aqui uma observação, uma paradinha para ver esses lados, tá? Então, nós vimos que o fluxo, ele sempre vai ser regulado, fluxo sanguíneo ali, né, na arteríola aferente, ali nos capilares glomerulares, junto com a taxa de filtração. Nós vimos isso, ele é autorregulado junto. No entanto, eu tenho situações em que o fluxo isoladamente pode interferir na taxa de filtração. Ele não vai ser autorregulado junto com a taxa de filtração. Ele pode, inclusive, diminuir a taxa de filtração. Então, vamos entender aqui, lembrando daquelas forças, né, que nós vimos que determinam a filtração. A principal força é a pressão hidrostática no capilar glomerular. Nós vamos entender esse esqueminha aqui. Cápsula, aqui nós temos a arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente. Muito bem. Se eu tiver uma diminuição do fluxo, o que acontece? Chegar aqui nos capilares glomerulares, quanto que vai filtrar? Cerca de 20%, né? Mas o fluxo está muito lento. Como ele está muito lento, o que pode acontecer? A fração de filtração aumentar. Se a fração de filtração, se esse fluxo estiver muito baixo, a fração de filtração aumentando, além do que deveria, o que vai acontecer?
a pressão coloidosmótica do capilar glomerular, que era de 30, ela passa a ser maior. Nesse sentido, ela vai impedir a filtração, eu tenho uma diminuição da taxa de filtração. Então, em algumas situações, dá uma OPS, que a gente estava falando até agora. Em algumas situações, um fluxo muito baixo pode interferir diretamente na taxa de filtração, tá? Mas de uma forma fisiológica, geralmente ele é autorregulado junto com a taxa de filtração, ok? Voltando àquele slide, tá? Eu fiz um OPS e voltei. Nós vamos ver um pouquinho sobre esses mecanismos aqui. Muito bem. Fatores que modificam a circulação renal. O sistema nervoso simpático. Então, nós sabemos que os vasos sanguíneos todos são inervados pelo simpático. Mas, fisiologicamente, ele não tem grandes ações de vasoconstrição na arteríola aferente, como na arteríola deferente. Em situações fisiológicas, tá? Ele mesmo inervando, ele não vai interferir fisiologicamente. Ele só vai interferir se eu tiver uma forte estimulação do simpático. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vasoconstrição significativamente na arteríola aferente e causa uma diminuição na pressão hidrostática no capilar e, consequentemente, uma diminuição na filtração e no fluxo. Em situações extremas, como trauma, choque hemorrágico e assim por diante, tá? Então, interfere na circulação renal, mas não de modo fisiológico, somente em situações extremas, tá? Importante em distúrbios graves agudos, como reação de defesa, isquemia cerebral, hemorragia grave e assim por diante. Fisiologicamente, não, mas ele pode interferir efetivamente na taxa de filtração se o estímulo for bastante intenso, tá? Outros fatores que podem interferir, como nós já falamos, a angiotensina 2, que vai ser liberada a partir, né, de uma diminuição na taxa de filtração, uma diminuição, na pressão hidrostática, na taxa de filtração, vai então fazer uma vasodilatação na arteríola aferente, vasoconstrição moderada em AE e ativa o sistema renina-angiotensina. Então, a angiotensina 2, como nós falamos fisiologicamente, é um vasoconstritor na arteríola eferente, mais moderado, né? E ativando o sistema renina-angiotensina, eu tenho também a ação do ADH, né? Que não tem uma ação específica nos rins, né? Mas ele faz a reabsorção de água e a aldosterona também vai fazer a reabsorção de água lá no tubo final do tubo coletor. Consequentemente, isso também vai ajudar a elevar a pressão arterial sistêmica. E também vai ajudar a melhorar a pressão hidrostática e a taxa de filtração. Mas aqueles mecanismos intrínsecos renais sempre estão ativando, tá? A endotelina, fisiologicamente, ela é importante na hemostasia e minimizando a perda sanguínea. Mas eu posso ter, né, um aumento da endotelina associado à lesão vascular. Então, aqui eu tenho uma situação, por isso que eu evidenciei em azul, já não fisiológica, patológica. Eu tenho um aumento da endotelina. O que a endotelina vai fazer? Vai aumentar a resistência na arteríola aferente e eferente. Consequentemente, diminui a pressão hidrostática, diminui a taxa de filtração. Tá certo? E os leucotrienos, que também são substâncias vasoconstritoras, né? Que diminui, então, a PGC, ou seja, a pressão hidrostática do capilar glomerular, a taxa de filtração e também o fluxo. E eu tenho também a ação de outros hormônios, ou substâncias alcacoides, né, próprias do nosso organismo, como prostaglandinas, óxido nítrico, bradicinina. Tem uma ação exatamente contrária, né, ao simpático, a vasoconstrição. Então, por que existem substâncias vasoconstritoras e substâncias vasodilatadoras? Novamente, a professora de fisiologia sempre vem, né? Eu tenho aqui a balancinha, tenho o equilíbrio.
aumento das substâncias vasoconstritoras, as substâncias vasodilatadoras vão agir para tentar fisiologicamente controlar aquele mecanismo, tá? Então, numa situação, como nós já vimos, as prostaglandinas vão fazer vasodilatação, principalmente na arteríola aferente, que são importantes quando eu tenho uma ação extrema do simpático e da angiotensina 2, fisiológica, tá? Mas até mesmo patológica, né? Então, se eu tiver aqui um exemplo, pacientes com depressão de volume, eu tenho uma hipoperfusão sistêmica ou uma insuficiência cardíaca, né? Eu tenho um aumento da liberação de angiotensina 2 e noradrenalina. Vai fazer uma vasoconstrição na arteríola aferente e também na eferente renal. Eu tenho aqui a soma de uma substância vasoconstritora e uma forte substância vasoconstritora, né? Esses efeitos serão antagonizados pela liberação das prostaglandinas, que vai fazer principalmente vasodilatação na arteríola aferente, tentando compensar a vasoconstrição causada por esses outros mecanismos. Como eu falei, tentando compensar, tá? Mas, se eu tenho uma pessoa já com uma situação patológica e o uso de medicamentos como os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, o que eles fazem? Eles inibem prostaglandina responsável pela dor, pela inflamação, mas ele não é seletivo. Ele vai inibir também a prostaglandina liberada lá no sistema renal. Então, consequentemente, eu tenho ainda mais, né, uma diminuição na taxa de infiltração. Então, em situações fisiológicas, eu posso tomar um anti-inflamatório por X tempo. Não é 2 anos, 3 anos, como era antigamente. Né? Antigamente, minha sogra tomava 2 anos, 3 anos, né? Então, absurdo. Mas, nem assim, eu diminuo a prostaglandina, eu posso ter uma alteração renal. Mas, principalmente em pacientes que já têm algum tipo de problema, né? Específico renal. O óxido nítrico é derivado do endotélio, né? Eu tenho uma vasodilatação com aumento da pressão hidrostática do capilar, da taxa de filtração e fluxo. Uma vasodilatação da arteríola aferente. Então, se eu tiver uma lesão no endotélio, eu tenho uma ativação desse mecanismo no sentido de trazer para a fisiologia, né? Mas em pessoas hipertensas com a aterosclerose apresentam danos ao endotélio e diminuição do óxido nítrico. E a diminuição dessa substância vasodilatadora, se eu tiver um predomínio das vasoconstritoras no rim, pode comprometer também a filtração e, consequentemente, a função fisiológica do rim. E a bradicinina, que vai fazer uma vasodilatação na arteríola aferente. E também eu tenho a liberação do peptídeo natriurético atrial em situações quando eu tiver uma hipervolemia, né, aumento da pressão arterial, aumento do volume sanguíneo. Então, como efeito hemodinâmico renal, o peptídeo natriurético vai fazer uma vasodilatação. Olha aqui, tanto na AA como na arteríola eferente. Então, esta substância vai aumentar significativamente a pressão hidrostática do capilar glomerular, então diminui a resistência tanto na arteríola aferente como na aferente, olha só. E também inibe a secreção de renina. Consequentemente, eu tenho um aumento significativo na expressão de sódio e água. Então, o peptídeo natriurético atrial também pode atuar na circulação renal, tá? E assim, nós entendemos, então, agora, essa figurinha fica facinho de entender, né? Aqui nós já estamos fechando. Que a taxa de filtração glomerular é a pressão efetiva de filtração, que é 10 milímetros de mercúrio, determinada principalmente pela pressão hidrostática do capilar glomerular, que é a pressão predominante, né? E o coeficiente de filtração, que fisiologicamente é geralmente estático, né? Constante, somente em alterações patológicas ele pode alterar. E ele geralmente é constante. Então, o que mais vai interferir é a pressão efetiva de filtração, né? Então, a taxa de filtração é a pressão efetiva de filtração vezes o KF. Entendemos tudo agora? Muito bem. Relembrando que o fluxo sanguíneo renal é cerca de 25% do débito cardíaco,
né? O débito cardíaco eu tenho em torno de 5 litros, então eu tenho 1.250 ml chegando nos rins, né? Somente, como é capaz de filtrar somente as substâncias que estão no plasma, não vai filtrar, então, células e proteínas plasmáticas. Então, 625 ml de plasma está chegando aqui. Sendo que somente 20% será filtrado, que é a fração de filtração, né? Que é a filtração sobre o fluxo plasmático renal. Então, 20% desses 625, que é o líquido plasmático, então nós temos uma taxa de filtração em torno de 125 ml por minuto, tá? E agora nós entendemos, então, efetivamente, o que é a taxa de filtração. E a conta disso é feita através, vocês conhecem melhor do que eu, o volume urinário vezes a concentração urinária sobre a concentração plasmática, corrigida pela superfície corporal, que é 1,73. Então, agora nós entendemos exatamente como é que isso significa e os mecanismos intrínsecos renais que fazem a regulação fisiológica da taxa de filtração e do fluxo sanguíneo renal, tá? Agora não ficou, só para relembrar. Então, a avaliação da taxa de filtração, o último item que nós temos para ver. A estimativa da taxa de filtração é utilizada clinicamente para avaliar a gravidade e a progressão da doença renal, como nós falamos lá no começo. Então, isso aqui vocês sabem muito mais do que eu, né? Eu trabalho lá no Litex e nós fazemos isso, geralmente em experimentação animal, né? A concentração urinária vezes o volume urinário sobre a concentração plasmática. Então, o que significa isso? Nós pegamos, então, uma substância que vai ser filtrada, preferencialmente não reabsorvida e nem secretada. Então, ela vai ser somente filtrada e eu vou, então, avaliar a excreção urinária dela, comparar com a concentração plasmática, e assim eu tenho a taxa de filtração glomerular renal em ml por minuto. Então, eu vou usar uma substância, tá? Muito bem. Volume de plasma livre da substância em determinada unidade de tempo. Então, podemos calcular a taxa de filtração conhecendo a quantidade de uma determinada substância filtrada no glomérulo em determinada unidade de tempo e a sua concentração no filtrado glomerular. Então, a capacidade que o rim tem de se livrar de uma determinada substância. Então, isso vai refletir a taxa de filtração. Então, experimentalmente, nós utilizamos a inulina, porque a inulina é um açúcar extraído da chicória ou de uma flor chamada dália. Ela é livremente filtrada e não é reabsorvida e não secretada em nada. Então, ela é uma ótima substância para avaliar a taxa de filtração, tá? É uma substância exógena, né? Ela é filtrada, não é reabsorvida e não é secretada nem metabolizada. Então, ela é uma excelente molécula para avaliar a taxa de filtração. Mas ela é exógena. Então, experimentalmente, nós até podemos fazer isso. Mas, clinicamente, isso é muito difícil. Então, nós temos a creatinina como uma segunda opção, que é o que vocês mais fazem, né? Que é uma substância endógena, facilitou tudo, né? Mas ela é um metabólito da creatina, né? É estável, ela é filtrada, não reabsorvida e não metabolizada. Mas ela é levemente secretada. Então, ela é um ótimo medidor, né? De taxa de filtração. Mas excelente é a inulina. Mas nem pensar em fazer isso em seres humanos. Então, ainda a creatinina é uma excelente, né, molécula para se avaliar a taxa de filtração. Que é o que vocês fazem. Então, na prática clínica, e aqui nós fazemos geralmente na análise experimental. E tem a cistatina C, que você já deve também conhecer. Ela é filtrada
totalmente reabsorvida e metabolizada, então ela não aparece na circulação mais. Então, é um ótimo medidor, porque eu não preciso trabalhar aqui com volume urinário, né? Então, ela faz o diagnóstico precoce da alteração da função renal, não é influenciada por massa muscular, eu não tenho que fazer vezes 1,73, dieta ou processos inflamatórios, dispensa a coleta de urina, que é extremamente complicada, né? Hoje já está sendo facilitada. Então, é uma ótima forma de verificar a taxa de filtração. No entanto, o método é chamado de nefelometria, não são todos os laboratórios que já disponibilizam esse método. Futuramente, eu não sei se isso vai ser efetivo, mas vocês podem saber, e até falar melhor isso para mim, tá? Mas é uma outra forma de avaliação. Então, a nossa apresentação, espero que tenha contribuído com a revisão da fisiologia relacionada com a taxa de filtração glomerular. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade. Muito obrigada. Excelente apresentação. Eu acho que vocês algum dia duvidaram se saber alguma coisa, não achando que sabe menos ainda, né? É bem difícil, mas é complicado, por isso que a doutora Glória, nós trouxemos ela aqui para que mostrasse, né, a experiência dela e que vocês possam ficar um pouquinho mais familiarizados. Então, se tiver alguma pergunta, tem mais hora de sair? Não tem, para vocês. Faz muito tempo que o doutor Horácio sabe, toda a Margarida, eu trabalho com renal, né? E a gente está sempre aprendendo. Esse é o tipo não, é fácil. Patologia renal pela natureza. Vocês estão de parabéns e é isso mesmo. Continuem persistentes, porque é sempre muito bonito. Eu sou apaixonada pela fisiologia renal. Muito obrigada. Próxima semana a gente continua agora com a introdução à patologia renal. Muito obrigada. Oi?